Olá, tudo bem? Mais um dia de matemática para a gente encerrar essa semana. Com muito empenho, com muita garra para você se dar bem no Enem. Nosso assunto de hoje é geometria espacial, e dentre a gama vasta de assuntos que podem ser abordados dentro da geometria espacial, o que mais aparece é o cálculo relacionado a prismas. No caso, volume de prisma a gente vai observar hoje, ok? Vamos lá para o problema. Um petroleiro possui reservatório em formato de um paralelepípedo retangular, com as dimensões dadas por 60 metros por 10 na base e 10 metros de altura. Nosso reservatório de petróleo está aqui, 60 por 10 na base e uma altura de 10. Com o objetivo de minimizar o impacto ambiental de um eventual vazamento, esse reservatório é subdividido em 3 compartimentos A, B e C, de mesmo volume, por 2 placas de aço retangulares com dimensões de 7 por 10 na base, de modo que os compartimentos são interligados conforme a figura. Nós observamos, são essas placas cinzas aqui, elas têm 10 metros de comprimento na base e a altura dela aqui de 7. Tá? Então, elas são colocadas de forma a separar esses 3 compartimentos, de forma que eles fiquem com o mesmo volume. O que ele quer dizer com isso? Eles têm todos o mesmo tamanho, né? Porque são todos paralelepípedos e aí todos de mesmo tamanho. Significa que essa dimensão de 60 metros está sendo dividida em 3 partes iguais, para que você tenha os mesmos volumes, porque todos terão as mesmas larguras e mesma altura, então eles têm que ter o mesmo comprimento aqui na frente. Então já dá para a gente inferir que nós temos 20 metros em cada uma dessas divisões internas aqui do reservatório, dos compartimentos. Assim, caso haja rompimento do casco no reservatório, apenas uma parte da carga vazará. Por quê? Essas comportas, essas placas internas colocadas, elas vão segurar o volume de petróleo entre os compartimentos ali e não vai deixar que, por exemplo, se o furo for no compartimento B, o que está dentro do A e do C não vai vazar, né? Isso para minimizar o impacto ambiental num possível vazamento do petroleiro. Suponha que ocorra um desastre quando o petroleiro se encontra com a sua carga máxima, ou seja, está com petróleo até na boca que tem em cima, até os 10 metros de altura. Ele sofre um acidente que ocasiona um furo no fundo do compartimento C. Então, aqui o compartimento C vai furar, embaixo nele. O que vai acontecer? Vai vazar petróleo. E o que vai vazar e quanto que vai vazar? Para fins de cálculo, considerem desprezíveis as espessuras das placas divisórias e após o fim do vazamento, o volume de petróleo derramado vai ser de quanto? Ou seja, quanto é que vai sair de petróleo aqui por esse furo que foi feito no fundo do casco C. Bom, o que eu preciso imaginar? Está cheio de petróleo até em cima, vai furar o casco e aí vai começar a vazar, vai começar a descer petróleo. Vai descer o petróleo igualmente para todo o reservatório? Não, porque nós temos essas comportas. Vai acontecer de forma igual, sim, até o nível do início das comportas. Essa parte de cima aqui, se nós separarmos, essa parte de cima vai ser toda vazada por igual, porque ali não há de separação entre as partes. Então, todo aquele volume vai ser derramado. E a gente pode chamar de V1. Vamos separar aqui, vamos chamar de V1, que é o volume vazado dessa parte de cima. O primeiro que vai ser vazado, né, que a parte vai descendo. Depois, quando chegarmos no nível da comporta, vai acontecer que vai vazar só o volume do compartimento C, porque o A e o B vão ficar resguardados pela comporta, ela vai exatamente segurar o volume ali, não vai deixar vazar. Então, essa segunda parte que vaza é só o volume C. Vamos chamar isso aqui de V2. Nós temos que calcular quem são esses dois volumes, V1 e V2, e somá-los. Isso é o volume que vai ser derramado, certo? Então, vamos lá. Quem vai ser o V1? V1 é só aquela parte de cima. Ela tem um comprimento de 60, largura de 10 e altura. Essa altura é exatamente a diferença da altura total do reservatório com a altura da placa. 10 menos 7, temos uma altura aqui de 3 metros. Então, aquele V1 é comprimento de 60 multiplicado por uma altura, essa altura só de 3 metros, multiplicado pela largura do compartimento, que são os 10 metros. A ordem com que você multiplica os três aqui é indiferente, né? Não altera o resultado. 3 vezes 6, 18.
mais 2 zeros, 1.800 metros cúbicos é o volume que vai ser vazado daquela parte que é por igual para todo o reservatório, para todo o petrolífero. Depois começa a vazar só a parte C, que é o nosso V2. V2, então, vai ter uma dimensão de 20 metros só de frente, com 10 metros de profundidade, de largura aqui, e a altura disso aqui é apenas a altura da porta, da comporta ali, de 7 metros, vezes 7. 2 vezes 7, 14, mais 2 zeros, né, da multiplicação ali, metros cúbicos. Somando essas duas partes, a gente vai ter o volume total vazado, que vai dar 3.200 metros cúbicos. Olhando para as alternativas, o que acontece? A gente só precisa notar que elas estão todas escritas em notação científica. Então, esse número, para virar uma notação científica, lembra que a notação científica é um certo número multiplicado por uma potência de 10. Esse primeiro número tem que ser maior maior ou igual a 1, mas tem que ser menor que 10, né? E o n aqui tem que ser um número inteiro. Então, o que a gente vai fazer? Nesse número, a vírgula, né, ele não apresentando nenhuma casa decimal, ele tem como se fosse a vírgula aqui no final, como se ele fosse vírgula zero. E para que ele se torne desse formato da notação científica, esse A, a gente vai ter que trazer essa vírgula até entre os algarismos 3 e 2, para que ele vire 3,2, atendendo a condição de ser maior ou igual a 1 e menor que 10, que é a condição do A. Para que isso venha, essa vírgula se desloque até o 3, entre o 3 e o 2, você está dividindo esse número por 1.000, né? Deslocando 3 casas para a esquerda, você está dividindo esse número por 1.000. Para compensar essa divisão desse número por 1.000, você multiplica esse número por 1.000, 10 elevado ao cubo. Se você diminui o número de uma forma, você aumenta o outro de tal forma que isso se compense, e essa escrita na forma da notação científica ou a escrita na forma sem a notação científica, que elas sejam equivalentes. Ou seja, represente o mesmo valor. 3.200 metros cúbicos ou 3,2 vezes 10 a 3 metros cúbicos é a mesma quantidade de petróleo. Isso está lá na alternativa D, para você ter sucesso no Enem. Uma questão tranquila, você só precisava entender esse movimento do líquido dentro do reservatório, como ele ia acontecer. E para isso você precisava entender aquela divisória, qual era a função dela, que ele explica claramente no texto. Certinho? Sucesso para você. Você tenha uma boa prova feita nesse domingo. Muito sucesso. A gente se vê semana que vem continuando os top 10 assuntos. Até mais.